é um texto muito profícuo, muito poderoso, que diz como as pessoas irão crer se ninguém for até elas pregar a mensagem do Evangelho. Entenda algo que o Evangelho, algumas pessoas dizem, eu entendo, fazem isso de forma sincera, não estou aqui repreendendo quem assim diz. Tem um fundo de verdade também, essa frase que eu vou dizer, mas ela está um pouco errônea. Dizem assim alguns: o Evangelho é uma mensagem que às vezes precisa ser pregada com palavras. O que as pessoas querem dizer é que com a sua vida você pode pregar o Evangelho. Está correto? Quase. Por quê? É claro que a nossa vida, ela tem que coadunar, ela tem que estar em equilíbrio com a nossa mensagem. Eu não posso pregar sobre casamento e ter mais de uma esposa. Eu não posso pregar sobre justiça de Deus e não devolver a tapoer que você emprestou com pudim dentro. Estou falando com alguém aí. Eita glória. Então, a minha vida ela precisa coadunar com aquilo que eu prego, aquilo que eu falo. Porém, o Evangelho é uma boa notícia. E, de certa forma, não tem a ver com a tua vida. É acima da sua vida. É mais sublime do que você possa viver. O Evangelho é algo divino. Quem pode dizer amém? Amém. Dito isso, eu quero andar com você nesse texto de forma cristocêntrica. Como Jesus sendo o centro da narrativa. E se você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai estar se movendo enquanto eu estou pregando, porque eu vou falar do noivo e você é a noiva do Cordeiro. Aleluia. O pregador nessa noite vai tentar fazer algo, fazer com que você se apaixone ainda mais por Jesus de Nazaré. Eu sou amigo do noivo essa noite, e pelo Espírito de Deus eu quero derramar no seu coração um fogo novo. Aleluia. Lucas 19. Se você pode se colocar de pé, é a ginástica do crente, a aeróbica evangélica. Você levanta sempre, para a glória de Deus. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Diga assim: Zaqueu. Zaqueu. Muita gente para pôr barulho. Diga: Zaqueu. Zaqueu. É melhor. E era este um chefe dos publicanos. Diga assim: chefe dos publicanos. E diga: rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia. Diga assim: não podia ver. Por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Vamos para a linguagem de hoje, diga assim: era baixinho. Mas fala com amor, que se é um baixinho, fica bravo com você. Diga assim: era baixinho. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Diga assim: figueira brava. Para o ver, porque havia de passar por ali. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Faz-nos entender a tua palavra e que ela encontre em nós lugar. Senhor, nessa noite somos como uma terra sedenta de chuva. Envia a tua chuva, Senhor, mais uma vez. Estamos com fome, estamos com sede. Alguns têm vindo do vale da sombra da morte. Que nessa noite a mesa esteja preparada com óleo, aleluia, com pão, com cálice que transporta, no nome de Jesus. Amém. Então está sendo dando glória. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a Bíblia é cheia de códigos. Olha para mim, por favor. A Bíblia é cheia de segredos. É como uma caixa que você abre, tem outra caixa, outra, e penso eu que não tem fim. Aleluia. Quero crer, imagino que assim é, que na glória tem Bíblia. Porque eu quero gastar tempo sentado lá de Deus assim, agora me explica. Me explica esse mistério aqui. E a Bíblia, entre os seus segredos, uma chave que você sempre pode usar, vou te dar uma chave aqui de graça, que eu recebi de graça. É que nos nomes das pessoas existem mistérios que Deus quer que você aprenda. Vou repetir. No nome das pessoas na Bíblia tem segredos que Deus quer revelar para você, se você tiver curiosidade para perguntar para Ele. O nome Zaqueu tem um significado. O nome Zaqueu significa santo. O nome Zaqueu pode ser santo ou puro. O nome Zaqueu significa o quê? Santo ou puro. O interessante é que Zaqueu tinha uma profissão que não era muito bem vista pelos judeus. Qual era a profissão dele? Ele extorquia, ele arrancava dinheiro dos seus patrícios, ou seja, as pessoas que eram da mesma nação que ele.
ele era odiado nível super plus. Eles odiavam Zaqueu. Então, Zaqueu era alguém que trabalhava para o inimigo. Imagine só, está repreendido em nome de Jesus. Imagine se está repreendido. A Argentina invadisse o Brasil, queima. Eu não consigo nem falar, irmão, estou passando mal. A Argentina invadisse o Brasil e dominasse o Brasil. Então, os argentinos, por não saberem falar português, iam pedir assim: tem alguns de vocês que falam português, porque são brasileiros, que possam, e falam também espanhol, que hablam espanhol também, para que possam ir até os comerciantes brasileiros e tirar dinheiro deles e trazer para nós. Imagina o cara, então todo mundo lá, né? Amarrado. Eu também aprendo, no nome de Jesus. E alguém levanta a mão e diz assim: eu trabalho para você. Tem la plata, a me gusta. Eu vou. Tem dinheiro para me dar? Eu vou dar para vocês. Quanto que a gente ia gostar desse cara? A gente ia fazer assim, ó. Zaqueu disse no século da vida dele: eu trabalho para vocês. Um publicano é um cobrador de impostos. Era como se fosse o fiscal da Receita. Ele andava com os soldados romanos ao lado dele e dizia assim: ei, você, quanto que entrou hoje aqui? Hoje não está com movimento. Tirou os livros caixa. Só adulterava o livro caixa, mas ele olhava e dizia assim: então tudo bem, leve isso aqui, aquilo lá, aquilo outro, aquilo outro. Vamos vender no mercado. Eles eram odiados. Para ser um publicano era preciso ter uma mente prodigiosa, ou seja, ser muito bom em cálculos, calcular as coisas muito rapidamente. Ele teria que falar latim, que era a linguagem dos romanos. Está entendendo que era um cara assim fora da média? Ele falava latim fluentemente, conhecia todos os costumes judaicos, porque ele era um judeu, e era um homem rápido com números, memória prodigiosa. Zaqueu também tinha uma qualidade que o publicano precisava ter: fome por dinheiro, ganância. Então, na ficha curricular dele, no resumê, como é que chama aqui? No currículo, estava ali: falo hebraico e aramaico, tranquilo, nasci falando isso aí, conheço todos os costumes, falo latim de trás para frente, sei fazer cálculos de cabeça. E havia havia um tipo de calculadora com pedrinhas, mas enfim, faço sem isso aí. E tenho um apetite voraz por dinheiro. Está contratado. Só que ele foi galgando. Ele não se contentou em ser só um publicano. A Bíblia diz que ele foi subindo níveis até se tornar o chefe de todos os publicanos daquela região. Quando o de baixa estatura chegava, a conversa mudava. Chegou quem? O chefe. Então, conversando com a toca, muda a conversa, porque o chefe chegou. Então, até entre os seus iguais, ele era diferente. Ele era muito bom em ser ruim, porque ele extorquia mais que todos. Era inflexível, um coração de pedra. Isso eu suponho pelo texto. Agora, o interessante é que o nome dele é um paradoxo. O nome dele é Santo. Mas quem dá o nome às pessoas, irmãos? Você escolheu o seu nome? Quem que deu o teu nome para você? Hein? Hein, Zumberto? Quem te deu o teu nome? Os pais. Então, os nossos pais nos deram nossos nomes. Por que alguém colocaria no menino o nome de Santo? O que estava passando na mente dos pais de Zaqueu para alegremente irem ao templo e dizerem ao sacerdote: o nome do garoto é puro, é santo. O que eles estavam planejando? Eu vou dizer aos senhores e senhoras: eles estavam planejando um homem de Deus. Eles estavam fazendo planos para treinar esse menino e fazer com que ele crescesse nos caminhos de Deus e fosse um homem santo. Quando olho para Zaqueu, e a Bíblia diz que ele era de pequena estatura e por isso não conseguia enxergar o mestre, sabe quem eu vejo? Eu me vejo nele e vejo você também. Por quê, pastor? Porque o projeto inicial era nos fazer perfeitos. O projeto inicial de Deus era fazer de você puro e santo. Quando Deus cria o homem no jardim do Éden, ele faz o homem perfeito.
A Bíblia diz no livro de Salmos: quem é o homem para que ele se lembre? O fizeste um pouco menor que os anjos, em algumas traduções, mas no original, no hebraico, o fizeste um pouco menor que Elohim. Pouquinho menor do que Deus fizeste os homens, mas os homens caíram. Você era e eu para sermos perfeitos, mas a nossa estatura, olha para mim, foi rebaixada. Por causa de quê, pastor? Por causa de algo chamado pecado. O pecado nos encurtou. Entenda agora que não estou falando de forma alguma, de forma física, porque não há nenhuma vantagem de ser alto. Não que eu seja muito alto, mas o pouco alto que eu sou é muito ruim, porque a gente viaja muito de avião e eu não estou cabendo mais. Acho que eles estão diminuindo ou eu estou crescendo, porque cada ano que passa a característica é menor. E eu acho engraçado, eu volto para o texto, que você está deitado assim, aí a moça vem e fala assim: o senhor não sabe o que vai ter, sabe? Só tem que colocar na posição original. Ah tá, desculpa. É que se ficasse assim, caiu o avião. Mas voltando para o texto, quando eu falo de baixa estatura, eu estou falando de algo espiritual. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pastor, será que nós diminuímos? Pois é. Deus fez Adão e Eva para viverem para sempre. E agora? Com muita sorte, 100 anos. Com 100 anos, alguns o quê? Oi? Eu e minha esposa estamos preocupados. A casa não é muito grande, mas ela fala assim: você o que? Não sei o que tem. Eu falo: você o quê? Ela fala: você o que? Você que foi? Eu digo: ah, tá. Aí eu falo: não. Ela fala: o quê? Meu Deus. Estou com meio século. Já estou assim: o quê? Adão e Eva viviam para sempre. Aonde mais fomos encurtados, pastor? Moralmente. O bem que nós queremos fazer é com muito esforço que fazemos. Agora, o mal que nós queremos fazer, somos especialistas. Meu Deus. Onde mais encurtamos? Na inteligência. Irmãos, eu estava colocando o endereço da igreja aqui. Eu confesso a você que já vim aqui várias vezes para a glória de Deus. Quero que me convidem sempre, viu, pastor Jacques? Lembra de mim quando é fácil. Eu gosto de pregar aqui. Tira daqui! Mas eu não sei mais, eu não sei ir sem o GPS. O que é isso, pastor? O pecado encurtou a nossa mente. Adão sabia o nome de todos os animais. O que mais, pastor? A lista é grande. Nós encurtamos demais. Adão via Deus face a face. Moisés pediu, já falei sobre isso aqui. Moisés pediu para ver Deus face a face. O que Deus deu para ele? Para ver o quê? As costas. O rosto de Moisés brilhou de um jeito que os hebreus pediam: põe um véu no teu rosto, Moisés. Moshe, tampa o teu rosto. Estamos com medo de você. Adão via Deus face a face, o seu corpo brilhava, ele não estava nu, ele vestia a glória. Ah, meus irmãos, nós caímos de um lugar tão alto para um lugar tão baixo. Nós somos o rabisco do que Deus tinha planejado para nós. E nós não conseguimos por nós mesmos, olha para mim, olhar a face de Deus, porque nós somos de pequena estatura espiritual, mental, em todas as áreas. Nós somos pequenos demais. A Bíblia diz que esse homem chamado Zaqueu, que é um paradoxo, ele é puro no nome, mas é corrupto no seu proceder. Ele procura algo para subir, e ele escolhe, ele pensa de forma aleatória, uma figueira brava, mas não era aleatório, irmãos. Ao mover de Deus aqui, ele sobe numa figueira brava, e essa figueira brava tem espinhos. Então você imagina um homem subindo numa árvore que tem espinhos, ele está se machucando, se cortando, talvez tenha cortado um pouco do rosto, um pouco das mãos, um pouco dos pés, do joelho, das pernas. Ele está se cortando enquanto sobe. E eu quero te falar algo aqui. Quando o primeiro de nós foi rebaixado, por causa do pecado, o nome dele era Adão. Pastor, mas por que esse nome de Adão? O que eu tenho com Adão? Querido, você só morre porque Adão pecou. Você só fica doente porque Adão pecou. Você está mais ligado a Adão do que você possa imaginar. Eu passo às vezes no cemitério. Oh meu Deus, eu sou meio fora da casinha, né? Eu passo no cemitério, pastor. Eu fico olhando assim e digo: está na conta de Adão. Está na conta de Adão. Foi por causa de Adão. Adão pecou e nós começamos a morrer por causa disso.
Agora entenda. Quando Adão peca, ele se cobre com folhas do quê? Figueira, olha a figueira aí. Ou seja, Adão, com esforço próprio, ele tenta restaurar a comunhão com Deus. E o que Deus diz para ele? Não é assim que as coisas funcionam. Com essas folhas que você fez aí de qualquer jeito, você não consegue se cobrir para que você possa ter comunhão comigo. Então Deus mata um animal, arranca a pele do animal e cobre a nudez de Adão e Eva. Olhe para cá, por favor. Todo o seu esforço, todas as suas obras não puderam e nunca poderão trazer ou fazer com que você vá à presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por quê? Porque quando o homem pecou, ele foi aleijado na sua estatura espiritual e não conseguiu nenhum de nós. Eu fico imaginando Davi. Eu vou ver o túmulo de Davi daqui uns dias, aleluia, eu estou animado. Davi, homem segundo o coração de Deus, assassino, adúltero e mais alguns crimes que ele cometeu. Esses são os principais. O cara era um gigante, mas olha o erro, rebaixado. Entenda aqui, queridos, todo o nosso esforço para nos aproximarmos de Deus, que é nosso suor, não pode nos trazer para perto dele. Há 2 tipos de religião no mundo. Quantos tipos? 2. Pastor, não, deve ter mais. É um monte de religião. Não, só tem 2 tipos. Um tipo que se engloba todas elas, com exceção de uma. É o ser humano fazendo coisas para que um Deus talvez se agrade dele. E vou falar aqui com todo respeito às demais religiões, não quero ofender ninguém, eu estou mostrando um ciclo que é igual de processo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com entidades, ela vai a um certo lugar, já vem numa encruzilhada, ali ela mata animais, acende algumas velas, faz um ritual, tentando assim comprar ou trazer o favor, o reconhecimento daquela entidade para si. Olha, eu estou fazendo algo, então me abençoe. Os budistas, eu tenho muito respeito aos budistas. Eu estive no Japão, minha esposa também. E eu via lá, eu às vezes com fome, a gente foi meio sem grana. Missionário é uma benção. Aí eu vim com fome, eu tenho 2 chavinhas na cabeça. Uma que é para jejuar, e outra é comer o dia inteiro. Vai ter que eu não ligo de jejum, preciso voltar a ligar. Andando no Japão, aqueles budas nas esquinas, né, feitos de bronze, cheio de frutas em volta. E eu vi o japonês pela manhã, porque eu corri de manhã. Se você fala japonês, ohayou gozaimasu. Agora já parece que significa bom dia, né? Não cabe aqui. Mas enfim, eu correndo, ohayou, e eu vi os japoneses com todo o seu fervor, com o coração sincero, colocando frutas para aquelas estátuas. Eu pensava, será que vontade de pegar uma maçã? Ai, que vontade de pegar uma banana. Nós vamos correr, porque é falta de educação. Não é porque é errado, é eticamente errado. Eu vou pegar uma oferenda. Pastor, você não tem medo de morrer, alguma coisa? Não, eu sou salvo. O Espírito Santo mora dentro de mim. Eu posso comer banana, que é do Buda, que eu não vou morrer. A questão é o respeito às pessoas que fizeram aqui. Eu faço algo para essa imagem, e essa imagem me abençoa. Ou o Deus que essa imagem representa. Todas as religiões são iguais. Aí tem o Evangelho. As religiões, mais ou menos, o ser humano subindo numa figueira cheia de espinhos, tentando de alguma forma tocar no céu. O cristianismo é o céu invadindo a terra através de um homem chamado Jesus Cristo. Aleluia! As religiões, fazemos, tentamos, não sei se se agradou ou não. Às vezes a entidade fica feliz, às vezes bate na gente, sabe? Complicado. O Evangelho, ele se fez um de nós. Ele fez justiça para ele mesmo e agora podemos entrar através dele. Aleluia! Ninguém será salvo por obras. Somos salvos pela fé, para que ninguém se glorie diante de Deus. Eu venho dizer para você nessa noite como profeta, o tempo de tentar subir numa figueira cheia de espinhos, ou seja, de fazer as coisas do seu jeito, está acabando essa noite, se você crer. É tempo dos céus invadirem a tua vida. É tempo do sobrenatural começar a funcionar dentro de você. É tempo de você aprender a descansar e ver o teu Deus agir. É tempo de você sair de lá e deixar que Deus invada a tua vida com poder e glória. Eu vou
E ela era muito fervorosa, ela amava a Deus, vivia em vigílias, em cultos, em campanhas como essa aqui. O esposo dela era um general. Pensa, um homem ruim, de bravo, homem correto, mas pedra 90. Escreveu, não leu, o pau comeu. E ele não era chamado de seu fulano, era general. Imagina, sou general. E tinha um irmão, que Deus o preserve, se estiver vivo e Deus o abençoe, chamado Mike. Ele era um ex-pugilista, lutava boxe no passado. Era um rapaz grande, forte, um homem cheio do Espírito Santo. E um dia, essa irmã não sabia dirigir, não tinha Uber ainda, isso faz muitos anos. Ela ligou para o irmão Mike e falou assim: Mike, era uma senhora já dos seus quase 70 anos. Tem como você passar aqui em casa, de manhã, me pegar para ir na consagração com você? Eu falei: é claro, sim senhora, passo com todo o prazer. E ela avisou o esposo: olha, eu vou tomar banho, vai chegar um missionário aí, o Mike, o esposo dela, não deixa ele entrar não. Porque sabia que o Mike não era muito sério na cabeça. Pô, Mike, passa, vamos ver. Não era muito sério na cabeça. Então, você fala para ele, meu esposo, para ele aguardar no portão. E ela foi tomar banho. Irana, lá do sul. Irana, o pai de rico assim, a tua e a minha. Irana. Aí ele tirou o interfone e falou: pronto. Aqui é o missionário Mike. Eu vim buscar, lembra o nome dela? A dona fulana. Pode entrar, meu filho. Abriu o portão. Por que pode entrar? Porque ela não manda em mim. O general, né? Não manda em mim, entra aqui quem eu quiser. E o Mike entrou, o general lá estava de roupão, aquela mesa daqui no pastor assim, de vidro, bisotê, 18 milímetros, um monte de cadeira, suco de laranja, aqueles negócios só de ser novela, né? Quem assistia novela não fazia essas coisas, não. Mas quem assistia lembra, né? Ovos cozidos, tem um monte de coisa, croissant, um monte de coisa ali. E o general com um cafezinho preto, lendo o jornal. Nem olhou para o Mike. Você já tomou café? Ah, não, eu estou no mistério. Está no quê? Estou no mistério. Ele leu o jornal. Aí, Mike lá, cabeça baixa, esperando a esposa do general. O Espírito Santo de Deus que habita em você, habita em você? Amém. Falou para ele assim: você me ama? Amo. Se eu te mandar fazer uma coisa, você faz? É só mandar. Sobe em cima da mesa e começa a sapatear e falar em línguas. Não, senhor, vamos. Você quer que eu faça o quê? Eu quero que você pule na mesa e comece a falar em línguas. Eu falei: rapaz, é isso mesmo, senhor? Vai! Ele subiu. Aquele sapato igual aqui que está aqui assim, né? Ele fazia assim na mesa, assim, ó, no vidro, aquilo arriscado. E começou: Nagai, Samanagassúria! A mulher, quando tomou banho, ouviu. Aí ela sabe que eu estou todo molhado de roupa, mas nem molhado ainda, nervosa. E ela olha uma cena inusitada: o esposo do jornal abaixado, cheio de ovo, suco de laranja, porque o Mike, ele fazia assim, ó. Você, assim na mesa, não é nada, essa laranja. Você nagassumai, é pó, ovo na cara. Nagassumai, naí, coração, tá. Quando a mulher viu aquilo, ela falou para o meu esposo: vai matar o Mike. Mas tranquilo, vai matar. Meu esposo hoje vai matar o missionário na minha casa. Mas quando ele olhou nos olhos do esposo, o esposo estava com a cabeça baixa e as lágrimas desciam assim, chorando. E enquanto o Mike falava em línguas, daqui a pouco o general começou: não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia. Mas só suba na mesa de alguém se Deus falar, porque assim mesmo. Pelo amor de Deus. Zaqueu estava tentando do jeito dele ver a Deus. Queridos, nós somos achatados no Éden quando Adão caiu, e Deus trouxe à existência algo chamado a lei, para provar que nós éramos pequenos. São mais de 600 mandamentos. Então Deus mediu a gente. A lei é boa, a lei é perfeita, mas a lei, ela só vem para medir você. Está vendo que você não pode? Está vendo que você não consegue? Aí o que Deus fez? Deus veio.
Perceba que Zaqueu estava tentando encontrar, Jesus vai até Zaqueu. Meu Deus, aleluia. E fala: ei, Zaqueu, desce depressa. Hoje quero estar na tua casa. Aleluia. Foi o céu que veio. Meu Deus. E o céu não vai desistir de você. Glória a Deus. Quando eu falo Michael Jordan, quem vem na sua mente? Michael Jordan. Me ajuda aí. Michael Jordan. Basquete. Tiger Woods. Golfe. Golfe. Puxa chapéu. Ayrton Senna. Corrida. Quando eu falo de Jesus, querido, lembra que os nomes têm segredos? O nome de Jesus, enquanto Zaqueu é puro, mas saiu do caminho, o nome de Jesus é salvação. Quando eu ouço Michael Jordan, basquete, quando eu ouço Jesus, salvação, vai ter salvação. Quando eu começo a cantar o nome dele, vai ter salvação, porque ele é especialista em salvar o perdido. Entrei na igreja um dia, galeria, na igreja centenária. Pensa na igreja bonita, com um sino, aquele silêncio. Não estou criticando. Era a forma que eles entendiam a adoração a Deus, aquela liturgia com silêncio. Pastor pregando. Pregando normal. Pregando, eu com a calça rasgada, cabelo com gel, camiseta rasgada, coturno, endemoniado, sentado na galeria com um amigo time convidado. Estou ali, oprimido, querendo ir embora, contando segundos para ir embora, até que aquele homem abre a boca e fala assim: a palavra de Deus diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum. Deus é o Deus que está contigo no vale. Aí eu olhei do lado, todo mundo ali, né? Escutando. E eu, a lágrima desceu. Falei: que é isso? Aí ele falou assim: Deus é o Deus dos montes. Eleva os olhos para os montes, onde é meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu da terra. Outra lágrima desceu. Daqui a pouco, naquele silêncio, tudo quieto. Eu. Olha a galeria. Por que, pastor? Porque fui sacudido pelo céu. O céu me pegou naquele dia. Como eu gostaria que o céu pegasse cada um de vocês aqui. Como eu gostaria que o Espírito de Deus tomasse você de um jeito tão grande que você nunca mais fosse o mesmo. Que você deixasse de ver todas essas distrações que o inimigo coloca à sua volta e dissesse assim: agora eu quero só Jesus. Aleluia. O nome de Jesus é salvação, e ele vai até Zaqueu e diz: ei, Zaqueu, eu quero estar na tua casa. Entenda algo, de forma cristocêntrica. Não é isso que Deus quer fazer com todo ser humano? Entrar na casa dele. E casa, Bet, no hebraico, também significa morar no homem. Deus quer morar em você, querido. Como eu disse, eu vou para Israel, estou bem animado. Tem dia que eu acordo mais cedo, pensando que estou lá já. Pensa um cara agoniado, fica assim, fica que vai igual criança. Animado, Deus é bom. Quanto custou? Não sei, eu ganhei. Ô, glória. Estava dirigindo a van com a minha esposa, lá nos Estados Unidos. Falei: eu sou profeta, você também é profeta, diga amém. Amém. Então, cuidado com a boca. Dirigindo a van, cansado. Falei assim: senti de Deus agora aqui, ó. Ela falou que nós vamos para Israel ano que vem. Semana passada. Ela bem. Não, você não está entendendo. Eu senti o cheiro de Israel na graça. Parece que eu estava lá. Aleluia. Nós vamos, meu amor. Ela, amém. Passagem está comprada. Já estamos vendo o Airbnb. Aleluia. Glória a Deus. Quanto custou, pastor? Irmão, eu te falei, não custou nada. Deixa o céu invadir tua vida. Aleluia. Eu vivo disso, eu vivo de ouvir a voz de Deus. Agora entenda, o desejo de Deus é morar no homem, principalmente em Israel, porque lá em Israel não tinha um muro que sobrou, só sobrou um muro. Naquele muro ficava o templo de Salomão, e Deus tinha endereço, pastor. Se colocasse no GPS, Velho Testamento, Elohim, ou El Shem, o nome, não falava o nome dele, só falava o nome. Põe ali. E para onde? Israel. Onde? No templo. Onde no templo?
no Kadosh, no Santo dos Santos. Deus está ali. Aleluia. Aleluia. E agora? Ah, meu filho. Agora fica confuso. Agora o GPS fica doido. Por quê? Está dentro de você. Aleluia. Está dentro de você. Está aí? Está aí. Porque está aqui. E está aí também. Está ao redor da terra. Em cada crente que recebeu o Espírito Santo de Deus. Ei, Zaqueu, quero ir na tua casa hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando ele faz o homem, primeiro quando ele faz o universo, é usado o verbo bara, do hebraico. Bara é falar. Olha que difícil para Deus fazer as coisas. Haja luz. Até hoje, os cientistas ficam assim, assustados, porque até hoje as estrelas estão nascendo aí na expansão do universo. Uma pessoa que ele falou. Ele não fica assim, vai de novo, igual nós que estamos velhos, fica empurrando. Uma vez, haja luz. Luz do hebraico é or. Ele só diz assim, or. De agora. Está fazendo luz. Aí ele diz assim, haja água, haja isso, haja aquilo. Olha assim, é poder de Deus. Imagina eu, né? Eu estou aqui antropomorfizando os anjos. Se os anjos fossem igual a gente, né? Rapaz, quebra esse nosso criador de rapaz, poder demais. Miguel, eu estou me olhando, é demais. Ele fala, aleluia. Aí depois que ele faz tudo, no sexto dia, que dia? Sexto. Ele sai daquela glória, porque ele é espírito, e ele fica parecendo a gente. No momento, ele fica parecendo com braço, perna, cabeça, olho, boca, nariz. O Deus fala assim, o que ele está fazendo? Não sei, ele nunca fez isso. Penso eu. E ele desce na terra, não em qualquer lugar, no Éden, que é o portal, a palavra Éden é portal que olha para a eternidade, para a vida. Então, naquele portal dimensional, Deus toca o chão. Aleluia. E eu não sei você, mas eu sou anjo, eu ia atrás. Eu falo assim, fica no portão aí, segura a espada, basei. E fico imaginando os anjos olhando, o que ele vai fazer? Aleluia. O verbo muda. Quando Deus fez o primeiro de nós, o verbo muda. Yatsar, que é espremer com as mãos. Deus se agacha, pega o barro, não qualquer barro, o barro do Éden, que era o portal. A glória de Deus habitava o Éden. Se pegasse um barro fora do Éden, nada. Lá dentro era a conexão do céu e da terra. Ele pega aquele barro, faz a mulher, sopra o barro, acontece os fôlegos de Deus. A mulher levanta, já brilha de glória, não está luz, já está com glória. Isso é a minha imagem e a semelhança. Passa um tempo, Deus vem de novo, antropomorficamente de novo. Como gente, pisa no Éden. O que foi, Adão? Também cabisbaixo? Eu quero arrumar problema com a cabeça, Deus. Eu quero alguém que manda em mim. Eu quero alguém que manda em mim, Deus. Tem dois tipos de marido: o bravo e o que mais manda um pouco nele. O que manda um pouco nele é mais feliz. O bravo dorme no sofá. Bom, enfim. Aí Deus volta lá. Adão, vai dormir. Penso eu, pastor Jaque, que Adão dormiu 3 dias. Penso eu. E é a primeira vez que sangue é derramado, sangue humano é derramado na história da humanidade. Não é quando Caim mata Abel, é quando Deus corta ao lado de Adão e tira a costela. Olha o mistério, ó. Sangue derramado para que Adão tenha uma noiva. Está apontando para o Calvário, onde Jesus ia sangrar para que você e eu fôssemos feitos noivos do Senhor Jesus. Aí está feita a mulher. Só que quando Deus vai fazer a mulher, Yatsar, faz com as mãos, ele vai no útero e faz uma caixa ali dentro, uma bolsa, e fala assim para o útero: você vai ter o poder de gerar, como eu estou gerando esses dois aqui, você vai gerar dentro da mulher filhos. Porém o sangue da criança não vai se misturar com o sangue da mãe, porque um dia eu serei uma criança e o meu sangue vai resgatar vocês antes deles terem caído. Nós éramos pastores na igreja que eu mencionei, fomos pastores há mais ou menos 18 anos. E uma moça chegou para mim e falou assim: pastor, tem HIV? Minha esposa é soro positivo, eu estou grávida. Falei: vamos orar, filha, está tudo certo. Ela desesperada: você tem vida, se você tem HIV, você sabe que você tem vida, que
tomar os remédios certinho, tem algumas restrições. Mas você carregar essa enfermidade e passar para o filho é complicado. Ninguém deseja isso para o filho. Nascer já com esse problema. E nós oramos e acompanhamos o processo. E ela veio com a criança, fomos visitá-la no hospital, enfim, mas ela veio com a criança e falou assim: pastor, os exames foram feitos. Não tem HIV. Como isso é possível? Há um mistério no útero da mulher. Eu gosto do inglês, porque em inglês é man, é homem. Woman, mulher. E woman, se você for verificar e cortar a palavra, é útero, man, homem. É um homem com útero. Woman. Deus faz uma mulher, coloca nela essa bolsa onde o sangue não se mistura. Ele fala: Zaqueu, eu quero ir na tua casa. Deus está dizendo na vida toda: eu quero morar dentro de vocês. Aleluia. Como ele faz isso? Pelo seu Espírito. Agora entenda algo aqui. Quando ele chama Zaqueu, e Zaqueu prepara um banquete, a Bíblia diz que ele era pobre ou rico? Quem se lembra? Pobre ou rico? Rico. É difícil na casa de rico porque você come mal às vezes. É pouca coisa sempre. É muito chique. Pobre já aquela lasanha, feijoada, aquela coisa. Mas nesse dia eu penso que Zaqueu fez um banquete. E detalhe, naquela época as pessoas sentavam no chão. Então eles estão cotovelo apoiado aqui, pegando com uma mão, comendo e conversando. E Jesus está falando e ninguém nunca falou como ele. Aleluia. Ele está falando ali e parece que tem uma eletricidade no ar. Aleluia. Ninguém pisca, um chora, outro ri. Ele está comendo ali, ele está falando, e quando ele fala, ele é a palavra que se fez carne. Ele está comendo ali, demônio fugindo pela janela. Ele está comendo ali, demônio só entrando naquele lugar. Daqui a pouco Zaqueu sente um negócio diferente, fala assim: ei, Yeshua, Rabone, tem algo a dizer. O baixinho se levanta: vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Se tinha pobre perto, já pensou agora, Deus. O homem é muito rico. Ele fala mais: se houver alguém que tinha roubado, eu vou restituir 4 vezes. Irmão, isso aqui não é brincadeira não. Sabe o que significa? No órgão mais sensível do ser humano, houve uma conversão, que é o bolso. Se você soubesse o que Deus pode fazer com as tuas finanças, se você entregar o teu bolso para Ele. É uma coisa séria. Mas ele diz: olha, o meu bolso converteu. Aí é crente mesmo. Aí eu boto fé. No comer com Jesus, espiritualmente, Zaqueu vai sendo esticado. Ele toca o céu. Queridos, nós somos de pequena estatura, somos. Adão nos aleijou? E agora? Agora somos convidados à mesa do Cordeiro. E quando comemos do Cordeiro, nós somos restaurados em tamanho e força. Nós podemos crescer e nos tornarmos pequenos, mas nos ombros de um gigante. Jesus é um gigante, ele é maior que os anjos. Nem no céu tem alguém como ele. Jesus, ele é concurso, ele não tem competição para ele, ele é vencedor. Eu gosto muito de ler sobre experiências extraordinárias espirituais. Tem um rapaz, um senhor que foi para o inferno. Tem muita mentira por aí, eu fui para isso, fui para aqui, mas esse aí eu sei que é verdade. Ele foi para o inferno com Jesus e tinha um demônio, num dos portais do inferno, um demônio muito grande, com uma arma. Quando ele viu de longe, no horizonte do inferno, a luz da presença do Mestre, esse moço disse que o demônio gigante no portal, deve ser um demônio poderoso, que está na porta do inferno, ele soltou a arma dele caiu no chão, ele deitou com um focinho no chão e espalhou suas garras para frente, deitado no chão como se fosse um tapete. E Jesus passou voando por sobre ele. E depois Jesus passou voando, depois de algum tempo, o demônio se levantou meio zonzo e pegou a sua arma de novo e ficou no portal outra vez. Jesus é incomparável. Aleluia. Glória a Deus. A morte que tocou e toca todo ser humano não pode tocar no teu mestre. Glória a Deus. Quando você começa a falar com Jesus, algo começa a acontecer em você, você começa a ser restaurado na sua imagem e semelhança. Queridos, eu vou falar o nome de alguns homens aqui. Você deve apagar um pouquinho, vai acabar? Eu estou com mais energia que o microfone. Glória. Eu vou falar alguns nomes aqui, escurecer um pouquinho para o pessoal poder enxergar o telão. Eu quero falar de pessoas que eram anãs espirituais que se transformaram em gigantes.
Smith Wigglesworth. Se você falar o nome dele errado, é passado pelo Espírito Santo. Smith Wigglesworth. Pode deixar mais escuro aqui. Isso, assim está ótimo, pode deixar assim. Esse homem aí, ele era um anão espiritual. Por quê, pastor? Porque ele odiava os crentes. Quando a esposa dele ia para o culto, ele trancava a porta da casa e deixava a esposa congelando lá de fora. Isso num lugar que faz neve. Ele era gago, um homem alcoólatra, até que um dia ele aceitou a Cristo. Analfabeto, ele era um bombeiro hidráulico, encanador, não sabia ler nem escrever. Ele falou para a mulher dele assim: você me ensina a ler? Por quê, Smith? Eu quero ler a Bíblia. E ele começou a juntar as letrinhas e leu a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, centenas de vezes. Ele nunca leu outro livro, ele nunca leu uma revista, ele nunca leu um poema, ele só leu a Bíblia, a vida dele. Diz a história que Smith Wigglesworth, que era gago, um dia num culto, recebe um batismo com o Espírito Santo. E naquele exato momento, ele começa a pregar como um leão. Smith Wigglesworth andava com Deus tanto que o nome dele mudou. Eles não chamavam mais de Smith, chamavam ele de apóstolo da fé, ou o pregador dos funerais. Por quê, pastor? Porque quase 40 pessoas ressuscitaram da morte depois da oração de Smith Wigglesworth. Pastor, como esse homem cresceu tanto? Ele se assentou na mesa que Zaqueu se assentou. Mesa da intimidade. Ele gastou tempo com o mestre. Irmãos, hoje de manhã eu acordei. Meu Deus. Desci as escadas do meu pequeno sobrado, que agora tem um piso muito bonito. Aleluia. O piso é chique. O sobrado é assim, não. O piso é lindo. Ganhei o piso, irmão, esses dias. Josefina. Aí, desci lá, sentei à mesa, uma mesa simples também de madeira. Mas naquela mesa, essa manhã, antes de falar com qualquer um, eu estive com Yeshua. Glória! Como assim, pastor? Eu abri esse livro aqui, ó, e fiquei lendo este livro e meditando nele. E quando eu fazia, é como se eu estivesse ouvindo Jesus falar comigo. Oh, aleluia! Smith Wigglesworth estava indo pregar num certo país de charrete, indo até o navio, indo até o porto para pegar o navio. Alguém com um cavalo cortou o cavalo no chicote para chegar mais rápido que Smith. Chegou até Smith e disse assim: a sua esposa morreu. Ele falou: não pode, a sua esposa morreu. E ele volta, pega a charrete: não vou mais pregar, eu vou continuar com a minha esposa. A esposa que ensinou ele a lei, que pegou o evangelho para ele. Ele chega lá, mas estava feliz, já fazia algumas horas que o pastor já tinha morrido. Ele olha para o cadáver, as pessoas chorando, ele sai todo mundo. Olhou para a mulher que estava morta, já estava gelada. Ele pegou a mulher nos braços e disse assim: Senhor Jesus, sou eu, teu servo, Smith Wigglesworth. Eu estou pronto para que o senhor leve a minha esposa. Traz a alma dela de volta ao corpo. Ela abriu os olhos. Falou: Smith, o que você fez? Eu estava andando em luz de ouro. Eu estava ouvindo os anjos cantando e vendo aquele que é maravilhoso. Glória a Deus! Aleluia! Eu não estou pronto para que você morra. Eu te amo demais. Eu quero que você fique um pouco mais. Mas Smith, é a vontade do Eterno que eu vá para a glória. E você irá alguns anos a mais. Depois você irá também. Ele abraçou a esposa, cheirou seu cabelo e disse: amém, Senhor, faça a tua vontade. E ela, gigante, enganador, analfabeto, alcoólatra ligado, puro, Zaqueu, santo. Por quê? Porque andou com Jesus. Aleluia. Próximo para mim, por favor. Esse eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Saudoso na glória. T.L. Osborne. T.L. Osborne foi pregar na Índia. Pregou por muitos anos lá. Sabe quantas almas ele ganhou? 0. Nenhuma alma. Não ganhou ninguém. Voltou frustrado para os Estados Unidos. Falou: nunca mais serei missionário. Até que um dia ele ficou orando. E Jesus apareceu para ele. Ele ficou tomado pela glória de Deus. E falou para a esposa: vamos voltar para a Índia. Ah, meu irmão, a coisa mudou. Aquele anão, como missionário espiritual, foi feito um gigante nas mãos de Deus. T.L. Osborne estava pregando na África, multidões até o horizonte. Quer que você imagine até o horizonte, gente, tipo Helen Bonke.
Ele está pregando ali, e de repente alguém começa a interromper a pregação dele, começa a gritar perto do palco. Ele fala com o tradutor: quem que essa mulher quer? Ela quer falar contigo. Onde ela subir? Ela sobe trazendo um menino pela mão, um garotinho. Sobe no altar, no púlpito, no palco, e ele fala em inglês: o que você quer? What do you want? O tradutor traduz, não, em africano. E ela fala assim algo, ele fala: o que ela disse? O tradutor disse: ela está perguntando se o teu Deus é Deus só de brancos ou também ajuda os negros. Osborne disse: meu Deus é o Deus de todos, Ele criou todos os homens. Deus não se importa com a cor do homem, Deus vê o coração. Se tem fé, Deus vai abençoar. O que ela quer? Ela falou para o tradutor virou para ele, e toda aquela multidão olhando. E junto, perto do palco, estavam os sheiks, os líderes islâmicos, perto do palco. Ela disse: o meu filho não pode ver. Osborne, antes de olhar, disse assim: o meu Jesus pode curar, porque eu não quero muito usar, não tinha medo de nada. O meu Jesus vai curar esse menino. Só quando a mãe sai da frente, Osborne vê, pastor, que o rapaz não tinha olhos. A maçã do rosto era grudada com a testa, não tinha nem cílios. Num certo sentido, parecia um pequeno monstro. Ele olha para a multidão e, tomado do Espírito Santo, ele diz assim: se o meu Jesus está vivo, esse menino vai olhar de novo. E se ele não está vivo, eu paro de pregar e vou embora daqui. Os muçulmanos se levantam e se aproximam do palco. E ele fala: Deus, o nome do teu filho que está vivo, opera um milagre na vida desse menino, para que todos saibam que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. O menino começa a falar: mãe, cadê você? Fala comigo, porque eu só conheço a tua voz, mas agora eu posso te ver. Olhos nasceram de dentro para fora. Os muçulmanos se ajoelharam e começaram a gritar em toda a multidão até o horizonte: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Pastor, como isso é possível? Se assentava com o mestre. Era um anão que cresceu. Eu conheci o anão por mim. Põe mais uma aí se der tempo. D.L. Moody. Queridos, com esse vou terminar. Tem mais algum? Não dá tempo. Moody era sapateiro. O Espírito Santo tomou esse homem. Ele tinha um talento para negócios, ele deixou todos os negócios, foi só pregar o evangelho. Um dia ele foi pregar, se não me falha a memória, em Harvard, a maior universidade dos Estados Unidos. Ele, por não ter estudo, ele nunca teve estudo, ele chega na tribuna e começa a pregar. Ele diz assim: abram suas Bíblias. E um dos acadêmicos, um jovem, levanta a mão e diz: pode, o senhor quer falar alguma coisa, rapaz? Pode falar. Ele fala assim: o senhor não tem educação? Como o senhor começa a sua prédica sem antes cumprimentar os catedráticos que estão à sua retaguarda, e também não cumprimenta, não saúda os estudantes dessa nobre universidade? Bem disseram para mim, e é verdade, o senhor é só um sapateiro. O que você faria? Ele já era um famoso. Homens que são gigantes, irmãos, cheios do Espírito Santo. Diz a história que ele abaixou a cabeça e disse assim: posso começar de novo? Ele não era qualquer um, era um pregador mais famoso dos Estados Unidos. Posso começar de novo? Os professores disseram assim: claro. Permite que eu comece de novo? Os alunos: sim. Ele falou: quero saudar os também da guarda, saúdo também os alunos, me perdoem, eu não tive estudo formal, e quero esclarecer uma coisa, moça: eu nunca fui um sapateiro, eu nunca fui bom bastante, eu era só um auxiliar entre eles, um ajudante. E ele começou a pregar, e quando ele terminou de pregar, o céu tinha invadido aquele lugar. Aleluia. Queridos, pode colocar de pé para parecer que vai acabar? Deus tem um tamanho para você. Só que ao contrário, quanto mais você se humilhar, quanto mais você reconhecer: Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não tenho, eu não sou, eu preciso do Senhor, Deus vai levantar você. Parece impossível, não é? Mas você viu esses que eu mostrei há pouco? E tinha muitos outros ainda. Quando Deus me achou, não que eu seja alguma coisa, não sou nada. Mas quando Deus me achou, eu estava num pasto, pregando para boi e para vaca. A minha esposa estava achando no banheiro de posto de rodoviária, posto de gasolina de estrada.
quando falou com ela sobre missões. Quando Deus falou comigo, eu estava num pasto pregando para boi e para vaca, porque ninguém me daria um púlpito, que eu era gado. Se Deus pode tomar alguém gado de um pasto, imagina o que Deus pode fazer através de você, pegando você a partir daqui. Billy Graham, uau, pregava para o milho, ia para o pasto gritar com milho. Reinhard Bonnke não queria ser pregador. Deus empurrou ele para a tribuna, ele começou a orar e ganhar almas. Deus quer fazer de você um gigante. Mas para isso, Ele está te chamando para um momento de humilhação diante da face dele. Quando Jesus fala, Zaqueu, era mentira, ele não era puro, mas aquilo que Jesus falou na boca de Jesus se tornou verdade no coração dele em poucas horas. Houve uma metamorfose. Eu quero convidar você, vamos colocar o fundo, filho. Eu quero convidar você ali na frente, para que nesse ano haja uma diferença na tua vida. Você vai acordar e vai ter vontade de estar sentado com o mestre. À noite, antes de dormir, você vai sentir aquela vontade, aquele chamado de estar com ele. Pode ficar vindo, pode vir. Vontade de estar com ele. As pessoas vão começar a olhar para você.